Vamos recomeçar do começo, como diz o outro. Então, este é o Instituto Transformação Evolutiva, eu, Rogério Moisés, e esse é o nosso encontro da transformação. Então, eu vinha falando o seguinte, a gente fez várias lives sobre relacionamento, como relacionamento adulto, como manter um relacionamento, sobre sexo no relacionamento. Porém, relacionamentos terminam. Terminam por vários fatores. E eu falava antes de derrubar a live, tá? Que ou a gente constrói um relacionamento, ou a gente deve construir uma ponte que leva ao fim do relacionamento. Relacionar é uma arte. Findar um relacionamento com saúde também é. Quando a gente fala em términos de relacionamentos, a gente deve pensar em ciclos de vida. As pessoas vêm ao nosso encontro, vêm para a nossa vida e vão embora também. Tive grandes amigos na infância, daqueles que a gente passava o dia inteiro jogando bola, que a gente estava sempre junto. Essas pessoas, por algum motivo, ficaram para trás. Outras pessoas chegaram. E isto está certo. Porque como a gente sabe, né? E todos vocês já sabem disso. Todos nós sabemos disso. Alguns não lembram, mas todos sabem. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres de energia. Energia é movimento. E como diz o nome do Instituto, nós estamos em constante transformação evolutiva. Nós nos transformamos sempre. Então, os meus interesses de ontem não serão os de amanhã. Amanhã eu serei uma outra pessoa. Então, o meu grupo de relacionamento vai ser outro. Cuidado aqui, ó. Eu não estou falando em descarte de pessoas, descarte de relacionamento. Não se trata disso. Eu estou falando de uma coisa mais ou menos óbvia, como sempre. Tá? Um relacionamento, ele deve ser sadio, ele deve ser propositivo e ele deve ser construtivo. Hoje eu estava conversando com a Georgia, que a única coisa que me faz estar no relacionamento com ela, uma coisa só, é a minha vontade de estar. Nada além disso. Entenderam? O que me faz ficar no relacionamento é a minha vontade, o meu desejo de estar no relacionamento. Ninguém pertence a ninguém. Quando eu acho que alguém é meu, é o meu ego falando. Os meus filhos não existem. É uma forma carinhosa, amorosa de chamá-los. Os filhos são do mundo. A minha mulher é do mundo. Eu sou do mundo. Então, quando um relacionamento finda, e ele finda por vários motivos, a gente tem que encerrar esse ciclo e seguir adiante. Claro, aquele que tomou a iniciativa de romper o vínculo, ele acaba levando sempre a pecha de culpado. Sempre ele leva a pecha de culpado. O outro, normalmente, é a vítima. Na verdade, muitas vezes não é dessa forma. Aquele que toma a iniciativa, muitas vezes, foi a vítima do relacionamento. Ele não suporta mais aquilo. Então, ele toma uma atitude de sobrevivência, inclusive.
É isso que acontece. Só que, e aí eu falo com propriedade, porque a minha geração é a geração do divórcio. Eu sou dos anos 60, o divórcio do Brasil é dos anos 70, e a maioria das pessoas, maioria não, tá? Mas assim, ó, a minha geração é a geração do divórcio. São as pessoas que resolveram romper com a escravidão do casamento. Casamento era uma coisa, em vários casos, era uma coisa horrorosa, e eu permanecia nesse casamento por contrato social. O que os outros vão pensar de mim? Na minha, não sei se era bem infância isso, já era uma adolescência, tá? Eu me lembro que mulheres casadas não conversavam com mulheres desquitadas. Para quem não sabe, desquitada era uma mulher que se separou, mas ela não podia casar novamente. Então, olha só, essa mulher ficava no limbo. E ela era mal vista porque ela tinha se desquitado, tinha sido largada. Então, assim, ó, a minha geração rompeu esse tabu e procurou a felicidade. Procurou a felicidade. O relacionamento, ele tem que ser construtivo. A outra pessoa, a pessoa com quem eu me relaciono, ela não tem obrigação de me fazer feliz. Ninguém tem obrigação de fazer o outro feliz. Mas a pessoa com quem eu me relaciono tem que me nutrir. E eu nutro ela. Isto é relacionamento. Quando dois adultos constroem algo maior. Boa noite, Neuza. Seja bem-vinda. Então, assim, ó, isso é um relacionamento. Mas, por vários motivos, e eu entendo que o principal deles é porque as pessoas mudam, as pessoas crescem, tá? Se perde alguma coisa no relacionamento. E ele encerra. Ele encerra. E honestamente, assim, ó, eu não vejo nada de errado nisso. Vão dizer assim, tu te separou 2 vezes. É verdade, para quem não sabe, eu tenho 2 divórcios. Ok. Cada escolha na vida geram consequências. Mas, permanecer numa relação que não acrescenta mais nada, não é viver. Viver é se relacionar. Se relacionar é a maneira mais prática de crescer e se transformar. Se eu estou num casamento por conveniência ou por qualquer outro motivo que não seja a minha vontade verdadeira, real, eu estou numa prisão. Não estou num relacionamento. Eu estou o que se chama de relacionamento abusivo, que é o termo moderno. Então, o que acontece nisso? Tá? E aí nós vamos falar assim, nós já falamos uma vez, já demos um exemplo aqui. Bem-vinda, Regiane, bem-vinda, Benete, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Quando eu encerro uma porta, eu fecho uma porta, a outra porta não se abre ainda. Ok? Tem um período, tem um hiato nisso aqui. Aonde eu sou preparado para sair desta relação e entrar numa próxima. E a gente ouve muito isso. Eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Eu nunca mais vou casar de novo. Calma. O nunca não existe. Assim como o para sempre também não existe. O para sempre não existe. O para sempre é uma vontade, é o ego falando. Como eu vou garantir o dia de amanhã para alguém? Eu estarei aqui amanhã? Não. Não sei. Então, assim, ó, para esta porta nova se abrir, essa nova possibilidade de vida se abrir,
Eu tenho que fechar isso aqui, encerrar isso aqui. Me preocupa um pouco assim, ó, que eu quero abordar, não é o que sai de casa, não é aquele que tomou atitude por um motivo ou por outro de sair, mas sim o que fica, o que se vitima. E eu observo assim, ó, para quem não sabe também, eu sou advogado, tá? E eu tenho já alguma quilometragem, tanto de vida como de advocacia, tá? E eu noto uma coisa, eu quero que vocês observem comigo, pensem no que eu vou falar agora. Aquele que menos investe na relação, aquele que mais sabota a relação, é o que mais sofre no término dela. Vamos parar assim, ó, 15 segundos, vamos pensar nisso. Quem menos investe na relação é o que mais sofre quando ela termina. Comentem. Vocês estão quietos hoje? O que vocês acham disso? As pessoas, ao meu ver, se relacionam muito com a outra pessoa, tá? Com outras pessoas, para fugirem de si mesmo. As pessoas não querem se encontrar e elas se atiram num relacionamento se entregando 100% ao outro, como se o outro tivesse a responsabilidade de fazê-lo feliz. E ele, para agradar esta pessoa, ele ou ela, para agradar essa pessoa, ele monta um personagem para ficar dentro da relação. Então, quando eu não encerro um ciclo e alguém fechou essa porta para mim, e eu não faço o luto, e todos nós temos que fazer luto do relacionamento, eu vou para o próximo relacionamento. E o que acontece nesse relacionamento próximo? Há uma repetição de padrão. Há uma repetição de padrão. Porque, na verdade, nós temos que olhar isso também à luz da constelação familiar, tá? Que é uma ferramenta que a gente usa no Instituto, que a gente vê assim, ó, que a maioria das pessoas querem um relacionamento buscando reviver um relacionamento com seus pais, na esperança que o relacionamento hoje seja positivo. Então, não é um relacionamento adulto. Então, eu me anulo para caber no colo do meu companheiro, da minha companheira. E eu tenho medo, eu tenho pânico da separação. E eu fico preso nesta separação. E muitas vezes, e vocês devem conhecer alguém, ou como diz o outro, alguém, tá? Que teve a vida interrompida por uma separação e nunca mais caminhou na vida. Ficou parado, estagnada, olhando para um passado que viveu, mas não lhe pertencia. Por quê? Como eu já falei, ninguém pertence a ninguém. Você pertence a si mesmo. Só isso. Nada além disso. Os outros, todos são companheiros de jornada. Apenas companheiros de jornada. Por que parar com a vida? Porque o outro me largou. E a gente sabe disso. Abre o jornal na segunda-feira, tem muito crime passional. Alguém matou alguém porque foi abandonado. Como assim? Sem falar no problema que isso traz para os filhos.
dessa relação. O quanto os filhos, vou chamar os filhos do divórcio, são afetados por separações doentias. E sabe por que são relações doentias? Porque o casamento também era doentio. Porque aquele que sabe o que está fazendo na relação, quem está de verdade na relação, sabe sair dessa relação e construir outra. Eu não estou falando pular de galho em galho, como se diz vulgarmente. Não. E uma novidade também para quem foi abandonado, tá? O outro que saiu, o que tomou a atitude de sair, ele sofre também. Ele sofre. E como eu disse, o que toma a atitude de sair é visto como culpado. Mas não existe culpado. Não existe culpado ou inocente no relacionamento. Aquilo que se sabe, o monstro, ele nunca nasce grande. Ele é pequeno. É o casal que alimenta esse monstro. Uma separação não acontece da noite para o dia. Eu não conheço ninguém que estava super bem no relacionamento e um dia foi embora. Da noite para o dia assim foi embora. Não. É uma construção. Se o relacionamento ele é uma construção, e ele é uma construção, assim como o amor, a separação, o rompimento, ele também é uma construção, ou uma desconstrução da relação. É isso que nós fizemos. Nós vamos esvaziando o relacionamento, nós não olhamos para aquela pessoa, nós não somos de verdade naquele relacionamento. E daqui a pouco o copo enche e transborda. E nós, muitas vezes, ficamos presos nisso. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, uma vida inteira. Esperando que aquela pessoa volte. Como aquela pessoa não vai voltar, a gente odeia aquela pessoa. Aliás, amor e ódio são a mesma coisa. Tem a mesma natureza. O que muda é a graduação só. É que nem calor e frio. Ninguém consegue definir quando é que muda do calor para o frio. É automático. Amor e ódio é a mesma coisa. Amor e ódio é a mesma coisa. E por que eu falo nisso? Porque você pode transformar o ódio que você sente em amor. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, né, muito amiga minha, muito querido, que estava me dizendo o seguinte: a pessoa se transformou, a pessoa não era assim. Não. A pessoa era assim. O que aconteceu, no meu ver, é que dentro da relação, dentro do casamento, no caso era um casamento, a pessoa fingiu ser outra pessoa para caber naquela relação. Ninguém consegue se enganar. Posso enganar os outros, eu posso estar aqui enganando vocês, mas eu não me engano. É impossível eu me enganar. É como se eu fosse capaz de mentir para mim mesmo. Eu sei que eu estou mentindo. Então, não há uma transformação na separação. É que na separação, tu vem para fora quem tu é realmente. Nu e cru. Agora, nós já falamos que o maior presente que a gente recebeu e o maior presente que a gente vai receber nessa vida é
justamente a vida. Justamente a vida. Quando eu paro de viver, eu estou cometendo um suicídio. E suicídio não é legal em nenhum nível. Nenhum nível. Especialmente no mundo espiritual. Tá bem? O lugar ou a sensação aguardada para os suicidas não é legal. Então, se eu passo uma vida inteira sem viver, é um suicídio. Nós estamos aqui para nos relacionar, para sermos verdadeiros, nos relacionar e viver uma vida. Porque eu recebi um presente e uma incumbência, e a única incumbência que me foi dada foi de crescer, foi de viver, de me transformar. Quando eu não faço isso, é suicídio. E por que eu acho que aquele que me abandonou, aquela que me abandonou, deve voltar, deve ficar do meu lado, senão eu vou odiar a vida inteira? Semana passada eu usei uma expressão e vou renovar aqui. Enquanto você odeia alguém, enquanto você não perdoa alguém, existe uma prisão. E dentro desta prisão não está o outro, está você. Você só vai se liberar para a vida quando você perdoar o outro. Mesmo com o ódio todo. Bem-vinda, Júlia. Então, assim, o que acontece disso? Nós queremos viver uma vida ou nós queremos parar de viver essa vida? Todo mundo quer um relacionamento. Todos querem um relacionamento. Sempre. Todos querem um relacionamento. Agora, se eu estou aqui, eu não saio dessa porta que fechou, eu fico batendo nessa porta, essa outra não vai abrir. Nunca. Eu vou ficar no limbo. Tá bem? Liberem a outra pessoa e se liberem para viver. Ninguém pertence a nós. Isso é uma arrogância nossa. Vivam e deixem viver. Simples. Tá bem? Esse é o negócio. Vivam e deixem viver. Só um momentinho aí. Fico muito preso numa situação que eu não tenho como resolver. Não tem como resolver. Vamos viver a vida. Vamos parar de olhar os outros. Esta é a minha surpresa de hoje para vocês, tá bem? Então, Júlia estava falando para eles. A Júlia é advogada, especialista em direito de família. Ela é minha amiga e parceira, sócia em vários processos. Júlia, eu estava contando para eles o trauma das pessoas, e nós sabemos bem isso, né? As pessoas que se separam e ficam presas na relação, numa relação que não existe mais, que na verdade já não existia, né? Exato. Então eu convidei a Júlia, tá, para nós falar sobre os efeitos da separação. Exato. De uma maneira simples, tá? Assim, ó, quem tiver interesse neste assunto, contatem conosco, tá? Fizerem um aprofundamento nessas questões. Nós vamos fazer uma questão assim, ó, genérica, né, Júlia?
Sim, com certeza, né? Falar. Tem muitas questões, né, que envolvem fins de relacionamentos, processos, né, as questões tanto de forma extrajudicial como as formas judiciais hoje de compor esses fins de relacionamento, e envolve até também, né, Rogério, que a gente tem enfrentado hoje, quando que se iniciam as uniões estáveis, né, esse tipo de relacionamento também, quando isso se inicia, né, quando deixa de ser um mero namoro e passa a ser uma constituição de família propriamente dita, né, quais são as consequências desse término, né, também. E também a gente visualiza muito a questão quando envolve filhos, né, que daí é uma outra questão também, e pode ser também pesado dentro de um término, né? Porque é muito difícil o casal separar, né, o seu término, né, de um relacionamento e não envolver a criança, né? Principalmente. Então, a gente tem ações judiciais para términos, né? No caso da união estável, a gente tem tanto o reconhecimento como a dissolução dessa união estável, judicial e extrajudicial, né? Lembrando que a gente tem requisitos específicos, né, para cada uma delas. E a gente tem, no caso, hoje, a possibilidade do chamado divórcio direto, né? Então, a pessoa não precisa mais ter aquele período de separação para depois ter uma ação de divórcio. O que a gente fala que é importante, né? Nós, né, o Rogério também é advogado, é o cuidado com as pessoas durante esse período. Porque todo relacionamento, quando as pessoas procuram por um fim, é porque já está na parte que a gente chama de ruim daquele relacionamento, né? Porque ele não está mais dando certo, digamos assim. Só que, na realidade, aquele casamento deu certo, né? Exato. Ele teve frutos, né? Se teve filhos, enfim, ele deu certo por aquele período. Teve a parte boa, né? Tudo tem a sua parte boa. Então, a gente não pode esquecer essa parte boa desse relacionamento quando ele chega ao fim também. E isso é muito importante para o profissional do direito. Eu estou vendo que tem muitos alunos meus que estão entrando aqui na live também. Sejam todos bem-vindos. Isso, não esquecer desse fator também do relacionamento no sentido de pessoas, né, de como elas se relacionavam, para que se tenha uma comunicação entre o casal, né, e que se chegue a um consenso. E eu acho que o fator, para mim, que mais pesa no final de relacionamentos, quando a gente fala em processo, é realmente aquele que envolve a criança, né, Rogério? Acho Com que certeza. não usar o filho, né, para manipulações, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Claro, dentro claro. disso aí, tá? Olha só. A gente está acostumado muito a fazer separações, divórcios, essas coisas, tá? Tu concorda comigo que as pessoas que mais brigam na separação é porque querem manter o relacionamento? Olha, pesa muito essa questão, porque sempre tem um que não quer, Pensa. né? É o que fica, é o que eu estou dizendo para eles, né? É a posse. Normalmente é o que fica preso naquela porta que já se fechou. Sim, é na É a posse. posse, é a posse. Casualmente, eu estava dando aula agora há pouco sobre direitos reais, né? Estava falando sobre posse, mas a gente tem a posse no relacionamento também, É né? porque a gente acha que o outro me pertence, é a minha Exato, mulher, o meu marido. Isso não exato, existe. exato, Somos seres humanos. Como exato. seres humanos, Ninguém é de ninguém. não pertencemos a ninguém, Exato. só ao algo maior, ao Criador. Sim, é aquele que tem a posse, né? O que quer deter essa posse sobre o outro, é o que vai interferir realmente numa dissolução, porque vai se apegar aos detalhes, ao prato, né? Aos talheres, que a gente brinca, né? Já fiz uma separação A gente grande que as pessoas no final estavam discutindo
como é que vocês chamam isso? Os talheres do casamento lá, quando ganharam lá, tem um nome para aquela caixa que vem todo com os talheres ali. Os faqueiros, os Os faqueiros. faqueiros, exatamente. A briga ficou um mês com o tal do faqueiro. Tá, Rogério, não vamos longe, né? A gente teve o caso do papagaio, né? Então. Então, Tu quer contar para eles o caso do papagaio sem falar os nomes? não sei falar nomes, né? A gente não cita nomes, mas a gente tem situações onde envolve, né? Hoje é muito comum até nos divórcios, né? Hoje os pets, né, gente? Para muitos casais que não têm filhos também, ou mesmo aqueles que tiveram filhos, tem hoje até a questão de guarda compartilhada dos pets dentro dos processos. Exatamente. Então tem isso. Aquele que não tem a posse, ele se desapega das coisas, principalmente das coisas materiais, né? Ele quer dissolver, ele quer seguir com a sua vida, né? E aquele, como o Rogério colocou, que muitas vezes ou tem a posse, ou ainda tem um sentimento, quer continuar de alguma forma naquele relacionamento, é o que normalmente vai dificultar, né? Essa dissolução. Mas para isso, daí a gente tem a forma litigiosa, né, do ingresso dessas ações, para que daí um juiz, né, o representante então do Estado, faça essa dissolução desse casamento. O relacionamento é nada mais do que energia em movimento. Bem, Com certeza. eu estava dizendo o seguinte, Júlia, tá? Aquele que menos investe na relação, quando ela termina, ele é o que mais sofre, ele é o que se debate. Porque um relacionamento, ele não termina de uma hora para outra. Sim. Tá? Ele é assim como o relacionamento não começa de uma hora para outra, o término também não. Então, como tu estava falando antes, muitas vezes se usa os filhos como moeda de troca. Isso é o pior. Isso Tá? a gente vê que é o pior. Então, a gente vem falando a hora sobre relacionamento, sobre homens fracos, que a grande queixa das mulheres são homens fracos, isso e aquilo. Mas muitas vezes, na separação, se afasta o pai dos filhos. Muito, é muito comum. E tem que ter o cuidado também, porque às vezes a própria mãe acaba fazendo esse afastamento, né? Seja por uma questão de pensão, seja por uma questão de ciúmes, né? E isso é um cuidado que o profissional que está fazendo, que está atuando, ele tem que orientar seu cliente a não fazer isso, né? Claro. Ao contrário, tem que estimular que a convivência com o pai, assim como com a mãe, é tão importante quanto, né? Eu me lembro até de uma situação, para quem não sabe, também eu sou professora de Direito e já atuei na parte de estágios de prática jurídica, enfim. E eu me lembro de uma situação de um atendimento de uma senhora que ela não deixava o pai ver os filhos porque ele estava com a pensão atrasada, por exemplo, né? E aí eu disse para ela o seguinte, olha, uma coisa é o pagamento da pensão, outra coisa é a convivência do filho com o pai. Não tem nada a ver tu não deixar essa criança, tu tá punindo a criança e não o pai, né? Exatamente. Até porque o vínculo da mãe com a criança é uterino, que nem eu digo, né? Claro. Já tá dentro da mãe, a criança. E o pai, o vínculo é do dia a dia, é da convivência. E se a mãe afasta esse convívio com o pai, principalmente nos primeiros anos de vida dessa criança, é muito difícil que esse pai retome. O pai vai perder, né? O pai vai ter um carinho, enfim, mas não vai ser o mesmo vínculo. É muito diferente um pai que conviveu essa idade terna com uma criança de um pai que nunca teve um convívio com o filho, né? Ele nem conhece. Né? E o grande perdedor não é nem o pai. É a criança. É a criança. É a criança. É Sim. Isso que nós temos que olhar. E outra coisa, né, Júlia, assim, os filhos são exatos 50% da mãe e 50% do pai. Exato. É que a gente vive ainda numa sociedade que, vamos lá, vamos ser bem honestos, ela protege nessa área o feminino. Sim, com certeza. Tá? Eu, por exemplo, quando eu me separei,
quando eu me separei, 2 anos depois o Thiago veio morar comigo. Sim. Com a concordância da mãe dele. Que é uma coisa rara, né? Nós sentamos, eu e ela, e conversamos. E concluímos que, por razões que não cabem aqui, tá? O Thiago ia ficar comigo. Sim. Simples assim. Que é uma situação excepcional, mas por concordância dela, né? Se fosse Exatamente. no judiciário, já seria muito mais difícil. Até o Juliano está comentando, sem contar as questões de alienação parental, né? Que para mim, sem dúvida nenhuma, são as piores, né? Quando acontecem dentro de um divórcio, uma separação, tu envolver a criança numa alienação parental, e detalhe, a alienação parental ela não ocorre só com o pai ou a mãe, podem ser os avós, podem ser os tios, podem ser qualquer pessoa que tenha convivência, né, com o casal pode ficar falando, né, ou falar mal do pai, ou falar mal da mãe, enfim. Isso são assuntos que não são para criança, né? Tem assuntos que são de adultos e tem assuntos que são de criança. Tem coisas que a criança não tem que saber, né? Não tem maturidade para isso. Na constelação familiar, tá, tem uma parte que a gente sempre diz assim, ó, os filhos não devem saber da intimidade do casal. Exato, não tem que saber. Nunca. Não tem que saber. O primeiro lugar tem a condição do casal, depois a condição de pais. Exatamente. E elas não se confundem e não se invertem. Exatamente. Então, assim, ó, ficar preso numa relação que já acabou implica muitas vezes em punir os filhos. Exato. E isso é o pior, mais triste, e a consequência é o que a gente vê, principalmente, a gente está vendo hoje em dia na nossa sociedade, né? A gente está tendo os adultos infantilizados, né? A imaturidade, tanto de medos, né? Receios, tanto adultos, adolescentes com esses receios, porque são frutos desses términos, desses relacionamentos que tiveram problemas, né? Não tiveram boas orientações, digamos assim, né? Ou as pessoas muitas vezes não tiveram nem mesmo o próprio controle sobre as suas emoções, né? Que a gente sabe também que é difícil. É difícil tu ver. Eu sei porque eu também já fui divorciada, né, Rogério? Então tem a situação que é difícil tu ver o teu ex-companheiro, enfim, com uma nova pessoa, né? É dolorido, né? Tu pensa, ah, tá, mas me divorciei faz uma semana, já tá com outra, por exemplo, né? E depois, claro, com maturidade, enfim, tu vê que tudo bem, como tu falastes, né? Não é uma questão de... Não era meu, não era posse, né? Tá tudo certo, vida que segue. Mas até tu adquirir essa maturidade de perceber que isso é normal, tem o sofrimento, tem a dor, eu digo que tem o luto, né? Exato, exato. Eu falei usei essa expressão antes. O luto tem que ser feito. Exatamente, tu tem que sofrer a dor, é normal, só que como tudo na vida, isso vai passar, né? Deixa eu só fazer um comentário em cima disso, tá? Posso? Pena que eu não tinha visto, não assisti, né, antes. Não tem problema. Assim, olha só. O luto, claro que ser, entre aspas, abandonado dói. Agora, ninguém foi abandonado porque eu não pertencia a ninguém. Exatamente. Ok? Essa é uma questão. Mas vamos lá, vamos usar essa expressão. Eu fui largado, eu fui abandonado. Tá bom. Dói. Dá vontade de se matar, de chorar, de se atirar, se rasgar. Perfeito. Bom. Aí, a gente tem que olhar para aquilo tudo que aconteceu. Qual foi a minha contribuição para isso? O fato já existe. Ao término da relação. Como é que eu vou crescer para uma próxima relação? Porque por mais que eu diga que eu não vou ter outra relação, vai ter outra relação. Sempre vai ter uma nova relação. Não, eu estou no 3º casamento, né? Então, perfeito. Estamos os 3. Então,
A gente sempre tem outros relacionamentos, né? Então, Mas assim, e a gente jura que nunca mais ia ter, não foi? nunca mais vai casar, Então, mas casa de novo. E é então o que que bom de acontece, novo, cara? né? Eu Eu tenho que digo, fazer o luto, olhar exato, para mim, exato, exato, tá? Eu não posso estar assim, a minha ex-mulher, minha ex-mulher. Não, cara. Se eu fizer isso, eu não vou estar aprendendo nada. exato, E eu exato. vou para uma próxima relação carente, Eu, dependendo de outra pessoa, e eu vou repetir essa coisa. sim, eu até posso usar. É, Mário. Mas tu é um Exato, menino, Mário. Mário nem exato. Mas casou. tô Ó, o Mário terceiro, tá. tô terceiro casamento. Comecei cedo também, né? Casei Deixa eu bem fazer cedo. o marketing aqui. O Mário é um advogado bem-sucedido, um excelente cara, disponível no mercado. Esse artigo de luxo, Mário. Pois então, ele está fugindo do casamento. Não, Não. eu digo assim, eu digo como o Rogério colocou, eu dizia assim, não, nunca mais vou casar. Mas não adianta, né? Me pediam, eu aceitava, casei de novo, né? Casei 3 vezes. Então, Então. foi mais ou menos assim. Mas assim, eu brinco que minha experiência, né, em 3 casamentos, né, e casado no papel, tudo bonitinho, né, que nem eu digo, eu tive durante a separação, divórcio, até o primeiro eu peguei o código anterior, então eu tive realmente a separação, 2 anos de separação para depois pegar o divórcio, que horror, né? Faz Não, isso parte. não conta esses detalhes, Jorge, porque daí eu tô no quarto Jorge, também, Jorge. Jorge, por Não conta esses favor, detalhes íntimos se dele. contenha, se contenha, se contenha. Se eu contar esse detalhe, eu tô no quarto. Tá? Ah, gente, agora já que ela fez essa revelação, eu tô no quarto casamento, sendo que eu casei 2 vezes com o mesmo, tá? E tá tudo certo, Mas tá tudo certo. que ninguém julgue ninguém. Eu só brinco que é engraçado quando aconteceu isso, a minha ficha lá no meu registro civil, né? Eu só disse pro meu atual marido, digo, quem vai lá pedir para casar de novo é tu. Porque a minha ficha já tá enorme, né? Não, mas, gente, brincando, todos os relacionamentos, sim, fica tudo registrado, né? O passado fica registrado lá no nosso registro civil. Um horror, gente. Isso aí, o passado não se apaga. Mas, como o Rogério trouxe, eu acho que é importante até dar esse meu depoimento nessa situação, é que a gente realmente aprende. Eu tive os meus casamentos em fases diferentes da minha vida, né? Como eu disse, eu casei muito cedo. Então, eu aprendi muito com cada um dos meus relacionamentos. E o interessante é que cada um dos meus ex-maridos são completamente diferentes uns dos outros, né? Então, eu tive um crescimento, tanto é que meu atual marido foi o que eu escolhi para ser o pai da minha filha. Né? Foi o homem que eu disse, não, este é o homem que eu quero constituir E é a minha com esse família. que tu casou 2 vezes. Com esse que eu casei 2 vezes. Isso. Não, Então, eu vou fazer um comentário em cima disso depois. então foi esse que eu decidi ser, porque eu vi que ele tinha todas as condições do homem que eu queria para ser o pai da minha filha também. E que a gente tem uma conversa, a gente conversa de uma forma parelha, né? No sentido de, como vou explicar para vocês, de educar, Adulta. adulta. E já que a G revelou esse detalhe, quando a gente teve esse período que nós ficamos separados, porque nós casamos, ficamos um período separados e casamos de novo, né? E durante esse lapso que a gente ficou separados, a gente já tinha a nossa filha. E durante esse período, eu digo que, claro, ela era pequena ainda, mas foi um período que ela não sentiu, gente, né? Claro, ela sabe até hoje que aconteceu essa ruptura no relacionamento, mas ela não teve aquele sentimento de perda que normalmente uma criança teria. Por quê? Porque a gente não deixou com que isso afetasse, né? A gente sempre se respeitou, se tratou com harmonia dentro do possível, dentro de um término, que é normal que tu Claro. tenha eventuais ressentimentos, etc.
mas nunca teve briga na frente, nunca discutimos, nunca tivemos a conversa de adulto era entre os adultos, né? Sem a presença da criança. E acho que essa separação disso foi importante, inclusive, até para o nosso retorno, porque depois que a gente ficou esse período separados, a gente pôde ver assim, opa, não, é realmente com ele que eu quero estar. Assim como ele pensou a mesma coisa, não, é realmente com ela que eu quero estar. Acho que foi um lapso, né, essa ruptura, mas que no final foi ótimo para os dois, porque a gente teve um crescimento com isso, né? E nem todos têm essa possibilidade, né, Rogério, de ter uma ruptura e poder retomar um relacionamento, né? Olha só, eu vou fazer uma confidência, tá? Pública agora. Eu Vai. convidei a Júlia hoje, era no meio da tarde já, tá? Não foi combinado. Na hora eu pensei, sim, vou falar com a Júlia para a Júlia falar sobre dia de família. Essa foi a isca que eu dei para ela. Mas Ele, na verdade, eu queria que ela contasse essa história. Por que essa história dela? Que ela casou 2 vezes com o Pedro. Porque isso vem no que eu estou falando. Relacionamento, relacionamento são jogos de adultos. Adultos sabem por que estão no relacionamento. Adultos sabem por que o relacionamento findou. com E o que a Júlia e o Pedro fizeram foi um jogo de adulto. Um jogo no bom sentido de adulto. Por exato. razões que não nos interessam, houve uma ruptura, mas o casal não se atacou. Não se feriu mortalmente, não se odiou, não usou o filho como mecanismo de pressão. Não, não. O que aconteceu? Houve um retorno. Eu não estou dizendo, não estou dizendo com isso que vá haver retorno. Não. Mas é uma possibilidade. Eu tenho um colega meu, um grande amigo meu, ele casou 5 vezes. 5. O 5º casamento dele é com a primeira esposa. Ah, é loucura isso, aquilo. Não julguem os outros. Nunca, nunca julguem os outros para vocês não serem julgados. Não, E exato. muito menos assim, ó, nunca analisem relacionamento dos outros. Cada relacionamento tem a sua verdade. Isso era uma das coisas que eu ia comentar, né, Rogério? Tem muita gente que pensava assim, ah, mas tu vai voltar mesmo? Ah, mas enfim. Agora, quem eram as pessoas do meu convívio e do Pedro? Nossa, ficaram felizes da vida, né? Vocês, por exemplo, até a G era uma que dizia assim, ah, não, eu não consigo ver o Pedro sem a Júlia sem o Pedro. Né? Tipo, não é Exatamente. a mesma coisa, porque vocês juntos são o casal, por Claro. exemplo. Então, a gente, por não ter perdido o respeito, que acho que isso é o fundamental também dentro de um relacionamento, além da comunicação, é o respeito, é a amizade, é o carinho, né? Então, eu acho que isso também são fatores que tu tem que preservar, né, em todo tipo de relacionamento, e não só, que nem eu digo, entre homem e mulher, ou Em homem e homem, todos os relacionamentos, todos os relacionamentos. mas nos teus relacionamentos com os teus amigos, com as pessoas que trabalham contigo e etc., é um respeito, a comunicação são fundamentais, né? Então, isso para qualquer tipo de término de relacionamento, né? Seja para o término de uma amizade, seja para o término de uma relação de trabalho, seja para um término de um relacionamento amoroso, afetivo, é importante que tu tenha essa relação de respeito, né? Acho que isso é o que faz com que o casal tenha menos prejuízos num término e até consiga se discutir eventualmente um divórcio, uma separação, uma dissolução de uma união estável e consiga se fazer até um acordo, né, Rogério, que é muito tem muito mais valor, é muito mais fácil, muito mais ágil, né, hoje em dia, com o poder judiciário Claro. moroso, do jeito que está, tem um custo muito menor para as partes também, então isso é bem importante salientar,
Porque às vezes as pessoas também ficam presas em relacionamentos por causa de custos processuais que são altos, a gente sabe disso, né? Mas a gente tem como minimizar isso se tiver conversa, se tiver respeito, se tiver como um ceder de um lado, o outro ceder de outro, né? Tem como acertar as coisas, né? Eu sempre digo assim, ó, quando eu desrespeito o outro, olha só, vamos lá, vamos fazer um exemplo, tá? A pessoa ficou casada há 20 anos. 20 anos, não teve qualquer tipo de relacionamento amoroso, 20 anos, ou 10 anos, ou 5 anos. Ok. Terminou esse relacionamento por um motivo ou por outro. Tu desrespeita o outro de uma maneira absurda porque o outro tomou a iniciativa de sair de casa. O que não implica que ele seja culpado pelo término do relacionamento. Exato. Quando eu faço isso, eu estou me desrespeitando. Eu estou mostrando para a sociedade, porque eu acabo falando coisas que eu não devia sobre o meu parceiro, minha parceira. Eu falo coisas que demonstram que não são verdadeiras, são frutos de mágoa e de ódio. Que eu estava com uma pessoa que não valia nada. Se eu estava com uma pessoa que realmente não valia nada, quem eu sou? A mesma coisa, né? Tem o espelho, né? Porque nós somos rigorosamente iguais. Exato. Somos da mesma natureza. E já falando em natureza, tá? Qual é o que eu vejo assim, um dos grandes pontos do término do relacionamento? É com quem eu vou andar depois que eu me relacionar, de terminar o relacionamento. Quem são os amigos que eu vou conviver? Aqueles que incendeiam a minha ex-mulher? Meu ex-marido? É com esses que eu tenho que andar? Os homens não prestam mesmo, isso é uma máxima. É assim que funciona? Não, né? Não. Eu tenho que olhar para mim e ver qual o tamanho da minha contribuição para o término da relação. Com certeza, um relacionamento. Senão eu não cresço. Um relacionamento ele não termina por um lado só, né? Ambas as partes contribuem para um término, né? Só que a gente tem que internalizar isso para ver aonde foi, né? Mas nada termina só porque teve um culpado. Ambos foram culpados, né? Nada não existe um culpado só. Não. Não existe. Mesmo, olha só, gente, não existe culpado, nem um só culpado, mesmo quando há traição. Exatamente. O quanto eu contribuí, ou pior, como eu já falei para vocês, o quanto eu desejei o término dessa relação. E aquilo que eu sempre digo, o que eu peço de verdade, eu ganho. Só que às vezes não vem da forma como eu queria. Então, assim, ó, ambos constroem uma relação e ambos desconstroem. Exatamente. É isto. E a máxima, ninguém é de ninguém. As pessoas mudam, graças a Deus, tá? Graças à vida, à energia da vida, nós somos seres em movimento, seres em transformação necessária. E muitas vezes aquele casamento lá da infância quase, na maturidade, não é mais construtivo. Para os dois, muitas vezes, eu conheço pessoas, amigos meus, que se separaram os dois e vivem hoje muito bem. E se dão super bem. Alguém, acho que foi teu aluno aqui que falou que não é fácil. Não, não é fácil. Como é que diz aqui? Não é fácil aceitar. Leva muito tempo para aceitação. Geralmente as partes não aceitam quando um dos dois assume novo relacionamento. Sim. Que é a parte mais difícil, com certeza. É a parte dolorosa, né? Que nem eu digo. Mas é algo que vai acontecer, né, Rogério? Como a gente falou, não existe posse, né? As pessoas vão ter outros relacionamentos. Só que, obviamente, um vai começar um relacionamento antes que o outro, né? Claro. Aí, começou antes, vai sentir, né? Aquele que tá sozinho ainda, né? Que não teve um relacionamento ainda, vai sentir mais, obviamente, né? Mas não que aquela pessoa não possa ter, aquela pessoa também tem que buscar a sua felicidade, né?
É não, uma... e não quer dizer que a gente vai ter felicidade com outra pessoa. A gente tem que estar feliz primeiro com a gente mesmo, né, Rogério? Sempre, sempre. Nunca, nunca ninguém, e eu vou repetir, ninguém vai me fazer feliz. Exato. A gente tem que estar feliz Eu vou mesmo. estar feliz e eu vou estar com uma outra pessoa. Eu quero, só um pouquinho aqui, eu quero que a Rosenice explique, porque fica picada, né, Anice? Eu falei, a Júlia falou e tu botou, os filhos pensam que são. Eles pensam que são o quê? Eu queria falar sobre os filhos mais. E, Mário, um tem maior sorte na vida. Explica também. Ah, cara, ou damos graças a Deus. Não é graças a Deus, né, Eliane? A vida, ela é maior do que nós. Os outros são os outros. Sempre sou eu o agente da vida. Tá? As pessoas vêm para a nossa vida e vão embora. Elas podem ir, é um direito delas. Um relacionamento, tá? Um relacionamento só vale pela minha vontade. Pura. Eu tenho que querer estar naquele relacionamento. Se eu não quiser estar naquele relacionamento, tudo ou mais que me mantém ali não é legal. E a verdade vai sempre aparecer. Os filhos pensam que são nossos donos. Vamos dizer que sim, né? Mas olha só, vamos ficar no nosso foco. Temos uma geração diferente, muito diferente da minha e muito diferente da geração da Júlia. Eu tenho esses, para quem não sabe, eu estou nos Estados Unidos, tá? E eu vi uma notícia aqui. Pais entraram com ação contra o filho para tirar o filho de casa. Um homem de 30 anos. Na minha geração, o sonho era chegar aos 18 anos e ir embora de casa. E não por desamor aos pais, para fazer a minha vida. Para fazer a minha vida. Era o homem, né? Ou a É mulher, assim que enfim. funciona a vida. Agora, por que? Olha só, vamos pegar um exemplo desse aí agora, tá? Alguns aqui devem ter filhos já grandes, isso aqui. Quando esse filho chega em casa e diz assim, eu vou estudar no exterior, eu vou me embora, ganhei uma bolsa de estudo, eu vou para o exterior, qual é o meu sentimento? Dá um aperto no coração, mas eu fico muito feliz. Meu filho. Agora, quando o meu companheiro diz assim, olha, a nossa relação terminou. Não importa o motivo. Meu coração aperta e muitas vezes eu permaneço a vida inteira com esse aperto no coração e não vivo mais. E vou para uma separação judicial custosa em todos os sentidos. Uma coisa muito ruim para todos. Não é isso? Exato. Após a separação, um arruma uma namorada. Um tem mais sorte que o outro de arrumar uma namorada antes? Ah, entendi a pergunta. Júlia, quer responder ou não? Se não, responde. Pode responder, Rogério. Relacionamento. Aí Não é, depende, né? não é uma Pode ser questão de sorte. sorte. Tá? Tudo na vida tem dois lados. Muitas vezes, e é o que eu penso, permanecer sozinho um tempo pós-separação É uma benção. é mais profilático. Porque assim, ó, é a noite escura. Sofre. Então eu vou pensar. É o luto que a gente estava Eu falando. vou ter que pensar. Se eu sair, como se chama vulgarmente, pulando de galho em galho, eu não vou aprender nada. Exato. É o que eu penso também. Eu acho que o aprendizado, o crescimento que se tem com o fim de relacionamento, seja namoro, casamento, enfim,
é justamente esse, é passar, sofrer aquele luto, curtir também, aproveitar, sair com os amigos, sair com as amigas, etc. Mas conseguir perceber as questões, a sua parte boa, conseguir se valorizar, conseguir ver também, olha, o que eu podia ter feito de melhor, né? Como eu sou, né? Ou o que aquela outra pessoa fazia que eu realmente não gostava, né? O que eu não quero para mim? O que eu quero para minha vida, né? Ver a real necessidade de... Claro, todo mundo quer ter um contato, mas não significa que tu ter uma pessoa do teu lado significa que tu tenha que casar, que tu tenha que estar morando com alguém, né? Tu pode daqui a pouco ter um relacionamento, cada um na sua casa, enfim. Pronto. E tá tudo Pronto. certo. Tu tem que ver o que tu quer pra tua vida, né? O que é bom pra ti. E eu acho que quando a gente fala em relacionamento, e por isso que não é tu escutar nesse sentido, o Rogério bem colocou assim, tu ficar naqueles grupinhos do que é totalmente contra o homem, totalmente contra a mulher, ou a família, ou não sei o quê. Claro que na hora que tu tá terminando, tu só vai falar a parte ruim, que nem eu falo, né? E as pessoas vão ficar ao teu favor, né? Sempre. Elas não vão estar escutando o outro lado. Então, quando tu tá levando essa carga negativa por uma conversa, as pessoas vão te dar o apoio nesse sentido, certo? Mas eu tenho que pensar no que eu quero para mim. O que vai ser bom para mim, né? Então, é isso que eu penso, é isso que eu sempre falo para os nossos clientes, né? É fazer uma avaliação de tudo e sempre falo, tem que ter certeza, né, do que tá sendo feito, pergunto se é isso mesmo, se não vai ter chance de retorno e etc. E se tiver, também tá tudo certo, né, Rogério? Ninguém tem nada a ver com a vida da pessoa, né? Por isso que eu acho assim, ó, é preservação, tá? É Tá? autopreservação e preservar o outro também. Nada nesta vida é definitivo. Nada, rigorosamente nada. Então, Exato. assim, ó, a vida ela é feita de perdas e ganhos. Algumas pessoas vêm e outras vão embora. Exato. Com quantas pessoas nós já nos separamos na vida? Não, muitos. Quantas pessoas foram embora da nossa vida? Quantas pessoas nós abandonamos? É a mesma coisa. Não é abandonar no mau sentido ou largar. Não. Ninguém é de ninguém, mas assim, ó, a gente se afasta. Porque aquilo não me serve mais, aquela companhia não me serve mais. Pronto. Pronto. Exato. É isto que acontece. É só isso. Exato. É este o fato. O fato é esse. A maneira como eu encaro o fato é que vai me levar para o próximo nível ou não. E o próximo nível vai ser outro relacionamento. E se eu não curar esse aqui que encerrou, esse outro aqui vai ser pior. E tu vai estar levando os problemas pros Ele outros. vem de novo. Exato. Ele vem de novo com é o mesmo problema com outra roupagem. Ó, exatamente. Faça uma lista dos grandes amigos. Exatamente. Tá? Então, assim, ó, amigos lá da adolescência, amigos da infância, amigos do serviço, amigos da faculdade. Aqueles que tu achou que vai passar a vida inteira junto com aquelas pessoas. Vão ficar para trás. Nossa, muita gente passa. Aí faço uma separação, eu puno os meus filhos, eu puno o meu ex-amor. E observe, você foi apaixonado por essa pessoa. Exato. Que hoje você fala mal, mal, mal. Ao falar mal daquele com quem você conviveu, você está botando um atestado a seu respeito. E pode ter certeza, mesmo os amiguinhos que concordam com a sua dor, no fundo eles pensam isso de você. Ah, com certeza. Júlia, os efeitos da separação para os filhos, Júlia, assim, ó, questão de para os filhos, tá? Assim, de uma maneira clara, tá? Com quem os filhos ficam e se ficar com, como é que funciona o direito de visita? Certo. Hoje, na realidade, Rogério, tá muito comum a figura da guarda compartilhada, só que eu gosto de falar da guarda compartilhada até porque ela é mal compreendida na prática, né?
Por quê? A gente tem que ter e conhecer também a questão de idade de criança, tá? Por quê? A guarda compartilhada, eu tenho a possibilidade de convivência com essa criança, né, em vários momentos, mas eu tenho que saber dosar essa guarda compartilhada. Por quê? A criança até ali até o início da sua adolescência, entre 11 e 12 anos, ela precisa de regras, tá? Sim. Regras em que sentido? É o momento que ela está formando o seu caráter, certo? O seu caráter, a sua conduta e etc. E a criança, para isso, ela precisa de horários, horário para comer, horário para dormir, horário para estudar, e assim, para ter a sua disciplina. Porque se ela não pegar nesse período, depois já era, né? Sim. Isso não é a Júlia que está falando. Isso são estudos pedagógicos, né? Psicopedagógicos, na realidade. Que eu digo que advogado também conhece um pouquinho dessa área. Com certeza. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é que depois, nessa fase de pré-adolescente à adolescência, ela já tem uma liberdade. Já não é mais o controle, né? A vontade dos pais que predomina, e sim a da criança. Então, eu tenho que levar em consideração qual é o período que eu estou passando. E separar também a distinção ali de quando é bebê, né? Porque daí eu tenho que ter também a consciência, né? Principalmente nesse momento, o homem tem que ter a consciência da criança que está amamentando no peito, por exemplo, né? Que ela tem uma necessidade maior de estar com a mãe, né? Porque por mais que a mãe possa tirar o leite, não é a mesma coisa no amamentação, no colo da mãe, etc. Então, mas também não quer dizer que o pai não vai ter essa convivência com um bebê se ocorrer uma separação de um casal, tá? O pai tem que ter, sim, tá? Então, o que a gente fala? A guarda compartilhada, nesse período da criança, eu tenho que levar, né, em consideração isso para que a criança tenha essa disciplina e essa conduta. O que pode ser feito? Se a criança ficar decidido que ela vai ter como base, né? Deixa eu dar um oi para a Luciana que está chegando aí também, Isso. nossa colega. Se a gente tem como base a residência da mãe, por exemplo, na guarda compartilhada significa que a residência base é na casa da mãe, mas na residência do pai essa criança também vai ter lá o seu quarto, vai ter suas roupinhas, vai ter a sua estrutura. O que não vai ter é essa questão de ficar levando toda hora uma malinha, né? Claro. Vai levar os seus brinquedinhos, as suas coisas, né? Mas a guarda compartilhada é ela ter duas casas, ter duas bases. E eu ter a possibilidade de convivência maior. Então, por exemplo, eu posso colocar que 2 vezes na semana vai dormir na casa do pai e mais um final de semana a cada 15 dias, né? Por exemplo, vai ficar com o pai já busca no colégio, já leva no dia seguinte, enfim. Mas isso vai ser muito relativo com cada caso. Por quê? Porque tem crianças que estão já mais grudadas com a mãe. Tem a situação como o teu foi, né, com o Thiago, o Rogério, onde ficou decidido entre o casal que era melhor que o filho ficasse com o pai. Então, tem situações que a gente vai ponderar e vai ponderar também se tem essa conversa com o casal para ver o que é melhor para a convivência. Mas o ideal é que se tenha essa guarda compartilhada para que se mantenha a convivência entre ambos os genitores. Essa é a ideia. Claro. Uma pergunta mais assim, ó, para o nosso público aqui, que nem todos são do direito, tá? Uhum. Uma mãe ou um pai pode impedir que o filho tenha contato com a namorada ou namorado do pai ou da mãe? Não. Não pode, né? Não. E isso também é nocivo para a criança, porque a criança também tem que entender como funciona a vida. Sim, que E o a pai vida é movimento. é movimento. E que isso são jogos de adultos que não envolvem o amor que o pai ou a mãe tem pelo filho. Sim, porque são as situações, como a gente estava falando, diferentes, né? É aquela relação do assunto do adulto e do assunto da criança. Perfeito.
é muito importante essa conversa, né, do pai ou da mãe com essa criança, quando vai trazer uma terceira pessoa, né, Claro. uma pessoa Que nova, não é o substituto da mãe ou o substituto do pai. e nunca vai ser. Até Não. tem que ter muito cuidado também numa relação quando tu traz uma pessoa, né, para dentro da tua casa, para dentro da convivência com Claro. teu, porque hoje em dia a gente tem uma série de abusos e etc, né, também, Rogério, tanto de meninos quanto de meninas. Com certeza. Então, a ponderação hoje dos pais com relação a isso também tem que ser grande. E a gente vê o medo, muitas vezes, da parte contrária, quando tem um novo relacionamento. Eu sempre digo assim, ó, a melhor coisa é ter uma harmonia, porque, um exemplo, se o X tá separado, ou vamos pegar, sei lá, se eu tô separada, eu quero conhecer com quem o meu ex está se relacionando. Por quê? Porque minha filha vai conviver com a pessoa que ele vai estar. E é direito de todos essa convivência. E eu quero que convivam numa boa, eu quero saber se é uma boa pessoa, se não tem vício, se não tem, sabe? A única forma de impedir uma convivência, né, Rogério, é se trouxer riscos para a criança. Exatamente. Exatamente. Né? Se a gente trouxer casos de abuso, de uso de drogas, né, entorpecentes, etc., aí sim são casos extremos que a gente pode evitar uma convivência. Mas não sendo esse foco, não, né? Não tem porquê. Ao contrário, segue, né? Claro. O que eu noto assim, ó, que essas separações tumultuadas, essas pessoas que não encerram o ciclo, é porque... E a constelação, e para quem não sabe, eu sou constelador familiar também, além de advogado, aparece muito isso, que as pessoas estão num relacionamento com outra pessoa, como se estivesse num relacionamento com o pai ou a mãe. Exato. Então elas têm medo do abandono, mas não é o abandono do companheiro, é o abandono lá de trás, da infância. Então eu sempre recomendo assim, ó, vamos fazer uma constelação, vamos ressignificar aquele passado. O que está lá atrás ainda incomoda, mas ele não pode ser modificado, ele já aconteceu. Então vamos olhar para ele com outro olhar, ressignificar e ir para frente. Enquanto eu achar que eu vou casar com uma mulher e ela vai ser a minha mãezinha, que não me deu carinho, a minha me deu um exemplo só, tá? Então assim, ó, que a minha esposa vai ser a minha mãezinha, isso não é uma relação de adulto. Não. Isso é uma relação infantil. E quando a minha esposa diz para mim assim, ó, eu não quero mais, não é nela que eu estou pensando. Eu estou pensando que a minha mãezinha me abandonou, meu paizinho. Então, essa é a minha revolta na separação. Sim. Então, nós temos que olhar para isso. E outro ponto, que é incrível isso, Júlia. Tu sabe qual é o maior medo que as pessoas têm da separação? Qual, Rogério? Ficar livre. Também. Porque quando tu é livre, tu é agente da tua vida. Enquanto eu estiver casado contigo, por exemplo, tu toca a nossa vida, eu estou ali escondidinho, encostado em ti. É verdade. Agora, quando eu estou sozinho, é o e agora. É eu por mim. Então, assim, como é que a Júlia me abandonou? A Júlia que tocava a nossa vida, e se aquilo, fiz tudo por ela. Não. Ninguém faz nada pelo outro. Eu faço por mim, por conveniência minha. Então, vamos botar fora essa expressãozinha. Eu fiz tudo por aquela pessoa e ela me abandonou. Duas inverdades. Eu fiz porque eu quis e eu não fui abandonada porque eu não era daquela pessoa. Verdade. Júlia, alguma coisa a mais? Tu viu que eu fui bonzinho, te dei quase 1 hora mais junto. Não, foi excelente, excelente, Rogério. Acho que assim, são assuntos, né? Sempre que envolve essa parte de família, relacionamentos, enfim, a gente tem N situações, né? E até só complementando essa questão de filhos, né? Quando querem dominar o relacionamento dos pais.
até vou me citar, tá, Rogério? Eu tive a minha mãe, quem me conhece sabe, a minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos de idade, né? Eu era recém-adolescente. E meu pai ficou viúvo, meu pai era um homem jovem na época, tinha 50 e poucos anos. E, e óbvio que eu sou caçula, mulher, era o grude, né? O chiclete do Claro. meu pai, enfim. E, e aquela perda, o meu pai, por opção dele, óbvio que ele teve os relacionamentos dele, enfim, mas ele nunca, durante um período ali de, sei lá, 2 anos, ele não levou namoradas, enfim, para que eu e meu irmão conhecêssemos, né? Ele respeitou um Claro. luto, né, nosso, naquele momento. Até que um dia ele disse, ó, vou começar a conhecer uma pessoa e tal, não sei o quê. Tá, tudo bem. Óbvio que eu, como adolescente, morria de ciúmes, mas eu tinha exatamente esses ciúmes da perda do meu pai, Claro. né? Mas o que que a gente tem que perceber, né? E aí acho que é importante que o pai se imponha nesse sentido, e isso o meu pai na época fez de conversar e etc, né? É no sentido de que ele ter uma outra pessoa não ia estar substituindo a minha mãe, que no caso faleceu, né? Não foi um divórcio, e nem ia substituir um amor que ele tinha, como tu bem colocaste, por mim. E outra, eu percebi que eu não queria o meu pai no futuro sozinho. Por quê? Porque eu ia ter relacionamentos depois, né? Naquele período eu não tinha, era Claro. muito. Eu até comecei a namorar muito tarde, mas para as gerações atuais eu comecei a namorar tarde, né? Então, quando eu comecei, mas casei logo em seguida, né? Então, Então. então o que que aconteceu? Eu vi que eu seria injusto da minha parte se eu não deixasse meu pai ter relacionamentos. Então, por mais que ele. Daí ele, quando ele abriu a porta, também namorou várias, né? Mas eu Sim. digo, óbvio que teve namoradas que eu não gostava, enfim. Eu podia até não tratar as mil maravilhas, que nem eu digo, porque eu era adolescente, né? Toda adolescente, às vezes, pode ser um pé no saco, né? Claro. Normalmente é, né? Normalmente é. Mas eu aceitava aquela situação. Por quê? Porque eu pensava assim, pô, daqui a pouco ele tá mais velho, eu não tô mais morando com ele, eu não vou querer ele sozinho, né? E a gente quer a pessoa feliz. Por opção dele, né? Hoje ele tá sozinho, ele não quis casar de novo, enfim. Mas por uma opção dele. E não porque os filhos não deixaram, né? Nem eu, nem o meu irmão a gente influenciou, independente se a gente gostasse ou não gostasse das namoradas que ele teve na vida. A gente sempre acabou aceitando os relacionamentos dele. Porque se ele tava bem, tá tudo certo, né? E se a gente não gostava de alguém, eu digo, eu tinha meu irmão que a gente podia fazer o nosso complozinho ali, a gente conversava entre nós, mas não desrespeitava as pessoas, né? A gente teve sempre uma boa educação também de cumprimentar, tratar bem, até porque se a gente não fizesse isso, nossa, meu pai era aqueles assim, né? Muito firme com a gente nesse sentido, né? Então a gente aprendeu muito. Então eu posso te falar que tudo depende de como, principalmente os pais conduzem. Eu percebo isso também. Mas na minha situação pessoal foi um pouco diferente em razão de que a minha mãe tinha falecido, né, Rogério? A gente Claro. sabe que é uma situação de substituição, mas diferente, né? Não da de um término de um relacionamento, quando os filhos pensam, mas tu podia estar com a minha mãe, ou tu podia estar com o meu pai, É a né? chantagem dos filhos, como eu digo, né? Exato, é Só diferente. que os filhos também vão se relacionar. Os Exato. nossos filhos vão se relacionar. E eles vão fazer as escolhas deles. E É, vão embora. E vão embora. Todos que têm filhos pequenos aqui, isso não vai acontecer. Vai. É natural e é saudável. Os filhos vão ter relacionamentos e vão dizer: papai, mamãe, amo vocês, fui. não, É e assim. é isso que o pai e a mãe têm que explicar para os filhos. Olha, hoje tu não tá entendendo o que tá acontecendo, mas vai chegar num momento da tua vida que tu vais entender
Isso. E é tudo aquilo que a gente fala quando é adolescente, né? Ah, mãe, tu não entende, tu não sabe, né? Ou pai, tu não O sabe. pai nunca sabe nada, o pai e a mãe nunca sabem nada, para o adolescente. Depois a gente cresce e pensa, putz, né? Tudo aquilo que minha mãe falava, meu pai falava, é verdade. Aí Então, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. é A uma gente é 50% pai e 50% mãe. Exato. Então, é normal que lá na frente, quando certas revoltas, quando certos hormônios assentarem, eu vou me ver praticando as mesmas coisas que o meu pai ou a minha mãe faziam. Exato, com certeza. Tá? Júlia, vamos encerrar? Vamos, Vou só vamos. fazer uma colocação assim, tá? Assim, ó, vamos trazer as coisas para uma coisa mais suave. Enquanto eu não me encontrar como ser humano, enquanto eu não viver o meu eu verdadeiro, eu não vou ser verdadeiro vivendo com qualquer pessoa. Ah, com certeza. Então, primeiro a solidão de me encontrar, depois o relacionamento. Porque senão eu vou passar uma vida inteira me relacionando, na verdade, passar uma vida inteira fingindo que eu estou me relacionando de verdade. Verdade. Júlia, encerra para nós. Só quero perguntar para o pessoal aqui, que o pessoal muito quieto hoje, 1h30. Ninguém falou nada hoje. Eu estava prestando atenção. Obrigada, obrigada, G. Obrigada, Mário, também, que estava aí, o Juliano, bastante aí, o Cassiano, Dionísia, né, meus alunos, ex-alunos, amigos, Teus profs. pupilos, a Marta também. Marta, querida, tudo bem? Querem uma live exatamente sobre direito de família, não? Sim ou não? Ah, Gostariam? tem Especificamente sobre direito de família? bastante tema, né, Rogério? Porque Bastante. nós não falamos de uma questão também, né? Que vai ficar para outra, né? Violência doméstica. Nossa, isso tem Abuso na família. um reflexo. Tá? Muito grande. E isto provém de várias coisas. Mas basicamente de relações que já findaram e continuam penduradas uma na outra. Verdade. Gente, relacionamento é viver a vida. Júlia, fala. Não, e te agradecer pelo convite, né? Capaz. Sempre aberta. Tá ótimo, tô morrendo de saudade de vocês. Semana que vem, quarta-feira, estaremos aí. Então, tá. Gente, beijo no coração de todos. Beijo. Aqueles que tiverem alguma vontade de conversar no privado, tanto eu como a Júlia estamos 100% disponíveis. Sempre é melhor pedir ajuda do que pedir socorro. Verdade. Ok? Beijo no Beijo. coração, boa noite e até a semana que vem. Valeu. Obrigada. Tchau, Rogério. Beijão. Beijo, Júlia.